preservando as relações de sentido originais, o termo destacado no trecho, ao longo de todo o processo de construção da lei, que, então, já marcaram aqui, que se iniciou com a consulta pública aberta em 2009 com ampla participação social, no segundo parágrafo. Pode ser corretamente substituído, então esse que aqui ele pode ser, quando pegarem um enunciado grande assim, já vão circulando, vão grifando ali, que aí você, quando precisar de voltar para saber o que está pedindo, você ganha tempo, já sabe o que. Então, resume-se a que aqui. O que pode ser substituído, conforme a norma padrão da língua portuguesa, por. Então, o que vai substituir o que? Vamos voltar lá no texto. Ao longo de todo o processo de construção da lei, que se iniciou com a consulta. Esse que se refere a quê? O que ele é aqui? Então, fique atento. Aqui nós temos o quê? Um pronome relativo, que ele se refere ao nome que já foi falado antes. Então, o que se iniciou? Faz essa pergunta com o verbo. O que começou? Então, está aqui, ó. Todo o processo, aí você já vem aqui, ó, todo o processo de construção da lei. Então, esse que se refere a isso aqui, ó, todo o processo de construção da lei. Então, isso aqui é um pronome relativo. Agora, ele pode ser substituído pelo quê? O qual, então vamos ver lá, ao longo de todo o processo de construção da lei, o qual se iniciou. Sim. Então, neste caso aqui, ó, a alternativa A é a correta, porque esse pronome relativo aqui, o que, nós podemos substituir por o qual. Aqui para baixo a gente vai ver por que os outros não podem. Então, vamos ver, a qual não pode, porque a qual aqui é feminino, não é isso? Esse artigo A aqui, que vem aqui com crase inclusive. Não, o que se iniciou? Não foi o processo? Então tem que ser o, não pode ser a, não. Ao qual, pode ser também? Não pode, por quê? O que se iniciou? Iniciou o quê? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, vamos fazer aqui. Que você faz a pergunta com o que, né? O que iniciou? O que se iniciou? O verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. Então, aqui não pode ter esse artigo, não. Ok? Ele não vai pedir essa preposição aqui junto com esse artigo, não. Então, é o, por isso que não pode ser ao qual. Se a gente tivesse um verbo transitivo indireto, que se refere, por exemplo, ao longo de todo o processo de construção da lei, que se refere a uma consulta. Então, o que se refere a. Aí sim, ao qual, aí eu usaria, porque eu teria um verbo transitivo indireto que já pede a preposição a. Aí ficaria ao. Mas como o verbo é transitivo direto, não pede preposição a. Então, é só o, igual está aqui na alternativa E. E as outras? Todo o processo de construção da lei, onde se iniciou, não. Então, já podemos, onde a onde, já eliminarmos aqui. Então, é preciso saber sobre essa transitividade verbal, se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, para você fazer. E faça sempre a pergunta, porque senão você acha que aqui o iniciou está se referindo com a consulta pública. Não. O que se iniciou? Ok? O processo de construção da lei que se iniciou com a consulta pública. Por isso que é importante fazer essa pergunta aqui com o verbo. A expressão destacada em a proposta ganhou robustez em virtude de amplos e democráticos debates. Lá no segundo parágrafo, estabelece a relação de comparação. Vamos lá pegar a comparação, por exemplo, é como, não é isso? Então vamos ver aqui, ó. A proposta ganhou robustez como amplos e democráticos debates? Não. Então já podemos eliminar. Oposição, o que a gente fala lá nas oposições aqui? Mas, porém, né? Então aqui, ó, a proposta ganhou robustez, porém de amplos também já elimina. Então isso aqui está cobrando as conjunções, né? Causa, vamos ver lá então se pode ser causa nesse sentido. A proposta ganhou robustez em virtude. Então nós já vimos lá atrás que é causa e consequência, não é isso? Causa é aquilo que dá origem a alguma coisa, é o motivo. Né? A proposta ganhou robustez em virtude de amplos. Então, por que ela ganhou? Qual foi a causa dela ter ganhado, dela ter se fortalecido? Foram os amplos e democráticos debates. Então, isso aqui está expressando causa nesta oração. Ele morreu em virtude da doença. Então, a causa da morte dele foi a doença. A causa de ter ganhado robustez foram os amplos e democráticos debates. Condição, que é se a proposta ganhou
ter, se, amplos também não, e exclusão também não está excluindo. Então, pega o sentido da frase e vai substituindo. E aí você vai ver, pelo sentido da frase, o que ela expressa para você chegar à alternativa correta. Que nesse caso aqui é a alternativa C, que é causa. Que a causa de ter ganhado robustez foram os amplos e democráticos debates.